Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência a mais um vídeo só que o Vó pediu, o vídeo de número 282, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, vejamos, sequência do vídeo anterior, que é uma sequência aqui, tá bom? Você pode pensar assim, Luiz, mas... você pode me dizer assim, Luiz, mas o último item do vídeo anterior que você fez até uma interrogação a respeito dos casais, não tem nada a ver. Ora, mas é lógico que tem a ver. Nós temos deixado os valores divinos de lado. Nós temos deixado as obras básicas de lado pela parte mundana. Então nós só recorremos a Deus e a Jesus quando nós estamos passando aperto, dificuldade. Porque quando não, nós esquecemos Deus, Jesus, nós ignoramos a providência divina. E nós precisamos agir com prudência. Por que a humanidade está agindo conforme ela está agindo na atualidade? Por quê? Por excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de ciúme, de avareza e de arrogância, falta de conhecimento, falta de amor, falta de caráter, falta de benevolência, de indulgência, de paciência uns para com os outros. Não generalizando, gente, porque existe milhões de pessoas atuando de acordo com os desígnios de Deus. Mas 90% da humanidade encontra-se totalmente voltada para as trevas. Você consegue entender que desencarna vítimas, usando o termo, de suicídio por ano no mundo? Aproximadamente 800 mil pessoas. E outros tipos de morte aqui na Terra? A humanidade toda encontra-se obsidiada. A humanidade toda encontra-se obsidiada. E com uma bússola das maiores, que é o Espiritismo, para auxiliá-lo. E mesmo assim, muitos não conseguem raciocinar. A humanidade tem priorizado terra a terra. Então vejamos. Hermínio continua dizendo assim: encerrada a sessão, cabe-lhes recolher os companheiros aflitos. O que ele está querendo dizer? Que encerrada a sessão mediúnica de desobsessão, cabe aos mentores espirituais recolher os companheiros aflitos, estejam ou não despertados para a realidade maior. Estejam ou não. Por que Hermínio usou esse bom senso aqui, de estejam ou não? Porque nós já dissemos aqui várias vezes que esse negócio do obsessor se manifestar uma vez e ali naquela vez, sendo a primeira vez que ele se manifesta através do campo vibracional de um médium,
e que 5, 10 minutos de diálogo com o doutrinador. Ele pede perdão ao obsediado e promete que não perturbará mais o obsidiado. E que a partir daquele momento ele deseja se redimir e pede ele, pelo amor de Deus, aos mentores que o leve para os departamentos espirituais, porque ele quer estudar, quer aprender, quer trabalhar. Isso é tudo papagaiada. Isso é mensagem apócrifa. Ali está havendo uma interferência do autopersonalismo do médium. Pois, gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Na reunião séria, numa casa espírita séria, isso não acontece. Isso acontece numa casa espírita meia boca. Porque ali tudo é meia boca. Os espíritos, os mentores, os médios, é tudo charlatão. É tudo obsessor, tudo obsidiado. Então os médios não são verdadeiros. Os médios não têm certeza se de que o que está ocorrendo através dele ali realmente é uma manifestação de um espírito ou não. E tem médios que até dizem assim: ai, será que o que eu disse hoje, aquele espírito disse hoje, não foi invenção minha? Ele mesmo não está acreditando nele. Então como eu acreditar num indivíduo desse? Você acha que um obsessor, que você o prejudicou 200, 300 anos lá atrás, você acabou com a vida dele, acabou com a família dele, ele vai se manifestar. Então, 200, 300 anos te perseguindo, ao ponto de te levar a uma loucura, a um suicídio, uma coisa assim. Aí ele se manifesta lá na casa espírita, que eu não sei que casa espírita é essa. E meia dúzia de conversa do doutrinador para cima dele, ele já pede perdão ao obsidiado. Ué, mas não é ele que, não é o obsessor que tem que pedir perdão ao obsidiado. É o contrário. O obsidiado é que tem que se redimir e pedir perdão ao obsessor. Não foi o obsessor que o prejudicou, e sim o obsidiado que o prejudicou. Vamos raciocinar. Então, o dia que você deparar com um obsessor pedindo perdão ao obsidiado, sai fora dessa casa, porque não está batendo. Não tá batendo. E outra, o espírito, o obsessor se manifesta uma vez em 300, 400, 500 anos. Ele se manifesta uma vez, o obsessor. E depois ele nunca mais retorna. Tem algo errado aí também. Eu conheço muitas casas que muitos espíritos ali se manifestam passando-se por obsessores. Mas que nunca mais voltam. 15 dias, 20 dias depois, aquele espírito não retorna. Olá, gente. Retornei. Mas quem é você? Eu vou dizer a verdade, eu ainda me considero o obsessor do Luiz Antônio. Porque eu ainda não o perdoei. Me levaram para um departamento, trataram, né? Me trataram, estão me tratando, mas eu ainda guardo mágoa dele, porque ele me prejudicou. Mas eu retornei aqui para conversar com vocês, para agradecer a oração de vocês, porque você está entendendo? Não é uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes que o obsessor... Eu vou usar esse termo para ficar fácil.
Não é em 5, 10 vezes de retorno através do médio psicofônico, na reunião mediúnica de obsessão, que o obsessor, ele se entrega. Não. Não. Não venha com essa, gente. Você matou a família dele toda. Você traiu ele tudo. Você levou ele a umas desgraças todas. E ele se manifesta uma vez e fala assim, então tá, não vou perseguir ele mais não. Me desculpe. Ele pedir desculpa. É o obsidiado quem pedir desculpa pro obsessor. E não o obsessor pedir desculpa pro obsidiado. O que é isso? E depois nunca mais ele se manifesta ali, não volta ali? O que é isso? Mas são casas, né, que não são dirigidas por espíritos benfeitores espirituais sérios, verdadeiros, e sim charlatões, mistificadores e tudo mais. Então é uma bagunça. Agora nas casas espíritas sérias, não. Os benfeitores espirituais, eles têm um cronograma. Eles têm noção aproximadamente até de quantas reuniões mediúnicas de desobsessão necessitará aquele obsessor. Aproximadamente, tá, gente? Eles têm até noção. E, pelo visto, ó, hoje é a primeira vez que esse nosso irmão teve a oportunidade de falar com o doutrinador através do campo vibracional de um médium. Pelo visto, ele ainda vai ter, nós vamos ter que retornar com ele aqui a essa casa umas 40 vezes. Mas, graças a Deus, vamos continuar a luta, o trabalho, né? Mas vamos dar uma observada também o que o obsidiado está fazendo nesse instante. O obsidiado, ele está equilibrado, ele está batalhando também. Pior quando os mentores espirituais dizem assim, ei, nossa. O outro fala assim, que foi, meu amigo? O mentor falando com o outro. Eu achava que seria 40 vezes, mas vai ser umas 100 vezes, que senão eu tenho que trazer esse obsessor aqui. Mas por quê? Olha lá para você ver onde é que o obsidiado está. Aí eles dão uma olhada assim na ficha, o obsidiado está lá no antro de perdição, na prostituição, nas drogas. Então, é o ajuda-te que o céu te ajudará. Então as pessoas não se ajudam e querem ser ajudadas. Com que mérito? Então, Hermínio dizendo, continua. Os espíritos arrependidos e dispostos à recuperação são levados a centros de reeducação e tratamento. Sim, isso é verdade. Porque muitos espíritos, né, se arrependem, né, porque cada caso é um caso. Então, não há como nós julgar, avaliar. É assim e pronto. Não. Cada caso é um caso. Então, os espíritos arrependidos e dispostos, não, eu estou disposto sim à minha recuperação. Eu conto com a ajuda dos benfeitores espirituais, dos amigos espirituais. Eu quero me recuperar. Me ajudem, por favor. Eu sozinho eu não consigo, eu confesso. Mas me ajudem. Então esses são levados a centros de reeducação e tratamento. Hospitais, cirurgias perispirituais, né? Centros de reeducação, escola, aquele espírito vai estudar, vai reprogramar, nova reencarnação. Ele vai reencontrar todos aqueles que ele prejudicou
e que prejudicaram ele, não é verdade? E entregues a outras equipes espirituais. Você conseguiu entender? Então, a partir do momento, existem várias equipes. Existe aquela equipe que vai até a região umbralina e retira de lá aqueles espíritos que se encontram lá nas regiões umbralinas. Essa equipe, ela entrega esses irmãos a outra equipe de socorristas nos hospitais, nos centros de recuperação, né, de reeducação, de tratamento, que depois eles entregam essa equipe a outra equipe que conduz esses espíritos de acordo com a necessidade até a casa espírita. Depois essa mesma equipe entrega esses irmãos necessitados a outras equipes espirituais, como se fosse um rodízio. Não significa que uma equipe vai cuidar daquela equipe sofredora bilhões de anos. Não, não é assim. É rotativo, né? Uma entrega para outra, a outra entrega para outra. Cada equipe é incumbida, tem uma responsabilidade. Então, entregues a outras equipes espirituais já adestradas para esse tipo de encargo, enquanto a tarefa no grupo mediúnico prossegue. Então, hoje manifestou, através do campo vibracional dos médiuns, 10 espíritos, vamos pensar dessa forma. Esses 10 espíritos são entregues a uma equipe, mas amanhã, vamos pensar assim, outros 10 espíritos, isso é só um número para você entender, outros 10 espíritos já foram preparados pelaquela equipe espiritual a se manifestar no campo vibracional dos médiuns ali naquela casa. Assim que eles, né, se manifestam e tudo bem, eles são entregues também àquela outra equipe. Assim, é um processo rotativo, né? Então, olha só o que Hermínio está dizendo aqui. Durante a noite, enquanto adormecemos no corpo físico, enquanto nós dormimos, mas aí precisa ser aquele médium disciplinado, aquele médium que tem conhecimento, que tem amor, que tem caráter, que tem... Enfim, ele precisa ter algumas qualidades aí. Ele não precisa ser santo, porque santo não existe. Ele não precisa ser puro, porque puro também é só Deus. Mas ele tem que vibrar de acordo com as necessidades das equipes espirituais e daqueles espíritos também necessitados. Olha só, durante a noite, enquanto adormecemos no corpo físico, nossos espíritos, quer dizer, não é nossos espíritos, nossas almas. Por quê? Porque à noite, quando nós adormecemos, se nós nos encontramos no corpo físico ainda, porque na condição de alma nós nos encontramos, porque espírito são apenas aqueles que já desencarnaram. E nós que adormecemos, somos levados aos departamentos espirituais na condição de alma, porque no corpo físico ainda nos encontramos ligados através dos cordões de prata, assim considerado pela espiritualidade maior, então a gente não toca nesse assunto, né? Então, durante a noite, enquanto adormecemos no corpo físico, nossos espíritos, quer dizer, nossas almas, desprendidos, parcialmente libertos, juntam-se aos benfeitores para o preparo das futuras tarefas mediúnicas.
Você consegue se lembrar desse assunto aqui que já tratamos dele? Então, desprendido parcialmente, libertos, juntam-se aos benfeitores para o preparo das futuras tarefas mediúnicas. Os médios, 6, 12, 24, 48, 72 horas antes. Há casos que os mentores sabem a necessidade, que nós não temos noção da necessidade, então eles nos levam até esses departamentos e ali eles interligam aqueles espíritos em nosso campo vibracional. É o campo vibracional do espírito sofredor necessitado com o campo vibracional nosso, que ainda nos encontramos no corpo físico, para que nós nos familiarizemos durante um dia, 2 dias, 3 dias, quem sabe, às vezes até mais, ou algumas horas. Isso quem decide é a espiritualidade, por isso que já dissemos que quem manda nos trabalhos são os mentores espirituais, e não o doutrinador e nem os encarnados. Quem manda, quem decide. Doutrinador nunca que pode dizer: vamos pedir para a casa de fulano porque o espírito se manifeste aqui. Não. Isso é responsabilidade da espiritualidade. Porque se fosse para se manifestar ali, da casa do Luiz Antônio, ali um espírito sofredor, os mentores já teriam se manifestado. Ó, gente, trouxemos um espírito aqui lá da casa do Luiz Antônio, então ele vai se manifestar através do médium X. Pronto. Não havia necessidade do doutrinador querer aparecer ali como a última bolachinha do pacote, não. Conforme já dissemos nos vídeos anteriores. Então quer dizer que nós não podemos pedir para ninguém. Podemos sim pedir para todo mundo na reunião mediúnica de desobsessão. Da seguinte forma: rogamos aos mentores espirituais que auxilie, que ampare o lar de fulano, cicrano, bertano, e que se porventura houver lá alguns irmãos sofredores, que os mentores espirituais se encarreguem de assisti-los, de ampará-los no plano espiritual. Não haver necessidade de pedir: traga eles para cá, vamos transferir para cá, vamos manifestar aqui na Dom Gerarda, na Dom Benedita, no Godofredo. Isso é tudo papagaiada. Isso é autopersonalismo, é vaidade do doutrinador, é querendo aparecer, é querendo mostrar que tem poder. E ninguém tem poder, a não ser Deus e a não ser Jesus. Poder no bom sentido, você entendeu? Porque nem Deus e nem Jesus fica aí demonstrando o poder deles para lá para cá só para nos convencer. Que pobreza de Deus e de Jesus, querendo nos convencer da capacidade que eles possuem, sendo que a natureza de Deus já é o maior poder de Deus. Então, se nós não cremos no poder de Deus, que é a natureza de Deus, nós vamos crer em Deus porque ele levanta um cadáver do corpo do cemitério? Por qual finalidade? Levantar um cadáver. Que situação mais monótona? Que situação assim mais sem nexo? Ressuscitar um corpo que já se desintegrou faz 20 anos? Por quê? Para quê? Isso é contra os desígnios das próprias leis do Criador. Ué, o Criador, Deus é a própria lei. Agora, ele vai contra ele próprio? Que isso, gente? Não é? Aos benfeitores para o preparo das futuras tarefas mediúnicas. Então, sabemos aqui que somos levados no plano espiritual, os médios
né, que trabalham ali naquela casa, naquelas reuniões mediúnicas de obsessão, são levados à noite no plano espiritual, e que muitos espíritos ali, muitos simbolicamente, no mínimo no máximo 2. Não é receber 12, 13, 14, 15 espíritos, não. Porque isso aí também é papagaiada. Porque existe também um certo limite, um certo respeito nas energias do médium e também no preparo dos aparelhos todos ali que são acoplados também no médium e nos espíritos. Então nós sabemos que a maioria dos médios são levados e que são preparados com alguns dias, algumas horas de antecedência, né? Então, descemos com eles às profundezas da dor e muitas vezes realizamos com eles autênticas sessões em pleno espaço. Olha só para você ver. À noite, quando nós deixamos o corpo físico, que os mentores espirituais nos, né, convidam, aí sim nós podemos ir através desse desdobramento, que é esse desprendimento parcial, até regiões de sofrimento, e lá aqueles médiuns preparados auxiliam sim os mentores ali na assistência, no acolhimento àqueles irmãos sofredores que lá nas regiões umbralinas se encontram. E muitos espíritos levados para alguns departamentos e também esses médios que auxiliaram esse resgate auxilia até em reuniões mediúnicas de desobsessão em determinados departamentos, nesses hospitais, pronto-socorro, no espaço. Tá aqui, né? Para o tratamento preliminar de companheiros já selecionados para as experiências mediúnicas. Olha só. É interessante, né? De companheiros já selecionados para a experiência mediúnica. Voltando aqui. Vamos voltar. Muitas vezes realizamos com eles autênticas sessões em pleno espaço para o tratamento preliminar de companheiros já selecionados. Olha só. Companheiros já selecionados para a experiência mediúnica. Que Hermínio está querendo dizer com isso? Que aqueles espíritos que se manifestam ali através do campo vibracional dos médiuns, na reunião mediúnica de desobsessão séria, previamente selecionados pelos mentores espirituais nas regiões umbralinas ou em outros departamentos, ou aqueles obsessores que perturbam, né? Esse, aquele. Então são todos pré-selecionados antes. Pré-selecionado antes. Como num hospital aqui na Terra. Então tem lá um médico na sala cirúrgica. Ele pega e fala assim: não, vamos analisar uma outra coisa aqui na Terra? É da mesma forma, ó. O SUS aqui na Terra. Quando nós somos chamados lá no departamento onde os médicos nos atendem, o que significa aquilo lá? Que nós somos pré-selecionados. Dentre 1000 pessoas, nós fomos pré-selecionados. Por isso ali nós nos encontramos. Eu e mais 80 pessoas tá ali sentada ali, ó, de braço cruzado, esperando o médico gritar lá: Luiz Antônio! Tá. Chegou minha vez, vai eu lá.
Agora, por que que eu vou lá no consultório do médico a hora que ele me grita? Porque eu fui pré-selecionado. Porque se eu não tivesse sido pré-selecionado, se eu chego ali sem ter sido pré-selecionado, o médico teria em mãos a minha ficha? Não, eu não fui pré-selecionado. É a mesma coisa o espírito. O espírito chega ali na casa espírita e ele diz assim: eu posso comunicar através de um médium aqui hoje? Não, por quê? Ah, porque eu queria falar com a minha mãe, com meu pai, com meu tio, com meu avô, minha avó. Não, não é assim não, meu amigo. Nós temos que preparar você, nós temos que preparar o médium. Há todo um preparo, meu bem. Agora, vamos fazer o seguinte: ninguém sai desamparado daqui. Nós vamos te preparar para que no próximo trabalho, né, você possa sim, através de algum médium, isso se ele tem um pouquinho de conhecimento, aí o mentor fala com ele dessa forma. Então vamos simplificar desse jeito, porque é mais facinho, né? Nós vamos te preparar para que através de algum médium você possa, né, deixar a sua mensagem. Igual os médios psicógrafos. Quantas pessoas que vão lá no Carlos Bacelli? Quantas pessoas? Vai umas 300 pessoas. Não é? Mas só 6 mensagens é psicografada. E depois uma mensagem ou do irmão José, ou do doutor Euclides Formiga, né? Que geralmente ele assina Formiga, né? Mas aí são os mentores do Carlos Bacelli. Uma equipe muito preparada do nosso irmão Bacelli, né? Mas só 6 mensagens. 300 pessoas, 200, 100 pessoas, mas 6 mensagens só. Que significa? Que em 100 família, 6 mensagens só, 6 desencarnados, foi pré-selecionado. Mas ninguém deixa mensagem ali naquela hora, naquele trabalho. É disciplina ou não é disciplina? Ou é qualquer espírito que chega ali e diz assim: eu quero deixar, eu vou deixar uma mensagem para minha família, custe o que custar, nem que eu tenha que quebrar o pau da barraca aqui nessa casa espírita. Você acha que é desse jeito? Ei, gente, trabalho sério, o nome já diz, né? Sério. Vamos para o próximo vídeo, só que agora só no próximo dia.